Ô, Saião, deixa eu te perguntar. É verdade esse papo de que a Bíblia fala muito mais sobre dinheiro do que sobre amor e fé? Olha, Duda, isso vai impressionar muita gente, mas na verdade a Bíblia, em termos de menção, de citação, ela fala mais sobre o dinheiro. São mais de 2.000, entre 2.000 e 2.500 menções sobre o dinheiro nos 1.189 capítulos da Bíblia, né? Nossa. E aí você vai ter menos referência, muito menos de fé, até mesmo menos sobre oração, por exemplo, né? Especificamente porque esse assunto que envolve de várias maneiras, por exemplo, a Bíblia usa muito a palavra shekel, que é a palavra ciclo, né? Que é utilizado e servia de moeda na antiguidade. Então você vai ter uma quantidade enorme e muito ensino a respeito desse assunto, principalmente na literatura de sabedoria, né? Mas também nos evangelhos. Então acho que talvez surpreende, porque o pessoal tem uma ideia, né, da Bíblia como um livro assim meio fantasmagórico, né, fora da realidade concreta, mas não é o caso. E, por exemplo, se a gente pega aquela passagem lá dos talentos, Jesus fala, né, que um cara ganhou 5, o outro 2 e outro 1. Aí tem uma hora que ele fala assim, porque deu um só, né? E tá aí, ó, educação financeira na Bíblia. Ele chega pro cara que só tinha 1 e não fez nada, e ele falou, pô, meu, na linguagem versão primo pobre, né? Na nova tradução, né? Século 22. Pô, velho, caramba, né? Pô, meu, por que você pelo menos não botou esse talento no banco pra render e ganhar um investimento? Já tinha banco naquela época? Olha, é claro que a gente não pode pensar numa estrutura bancária como a gente conhece hoje, né? Mas, na verdade, desde a mais antiga, assim, realidade das civilizações, você tinha esses mecanismos, né? Pra você ter uma ideia, tem documentos da antiga Mesopotâmia, que tem a ver com a Babilônia antiga, que fala quando você fazia um empréstimo que tinha a ver com cereais a ser plantados, você tinha que pagar um juro de 20% depois, né? Caramba! Então, essas coisas existiam, e lembre-se também que a gente tinha essa questão de a moeda propriamente dita, a gente tem confirmação hoje, porque antigamente se usava o que era chamado um ciclo de prata, um peso de prata, né? Que você vai nos museus, por exemplo, antigos, você encontra lá, na média eles pesavam 11,4 gramas, um ciclo, né? Mas a partir do século VI, na região da Frígia, agora sob a administração do Império Persa, surge moeda propriamente dita. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Surge moeda propriamente dita. E aí, quando você vai fazer uma coisa de um contexto com outro, você tem que ter uma taxa de conversão, né? Então, existe sim, né? Inclusive, em Jerusalém aconteceu um negócio interessante, porque o pessoal precisava trocar dinheiro, né? Quando ia para as festas do templo. Então você tinha um peregrino judeu que morava na Grécia, que morava na Fenícia, ele ia lá. Uma casa de câmbio. Exatamente. Então existia isso, e existia gente que trabalhava, né? Claro que não tem uma agência bancária, mas que eram pessoas que eram, vamos dizer, os profissionais que trabalhavam nessa questão, e havia sim esse trabalho que a gente pode dizer incipiente daquilo que mais tarde no mundo posterior vai se tornar banco, né? Então as funções já estavam presentes de maneira incipiente. Tá, e aí como é que a gente consegue lidar? Por exemplo, a Bíblia tem versículo que fala que a gente tem que se preparar. A Bíblia fala que quem junta aos poucos vai enriquecer. A Bíblia fala que o sábio tem sempre coisa guardada dentro de casa, enquanto o tolo gasta tudo que ganha. A gente pega o exemplo de José, por exemplo, falando sobre reserva de emergência para Faraó, né? Faraó vai ter 7 anos de coisa boa e 7 anos de coisa ruim. Guarda dinheiro e se prepara para quando vier o problema. Fala da formiga também, né? Aprende com a formiga que guarda. Só que como que a gente pode relacionar isso? Porque tem muita gente que fala, eu não vou guardar porque isso é falta de confiança em Deus. Ou então, eu não vou guardar porque lá no Evangelho fala que a gente não pode guardar, no Sermão do Monte, inclusive, né? Não ajuntar tesouros. Não pode ajuntar tesouro na terra e sim no céu. Como é que a gente equilibra essas duas coisas? Então,
o que está envolvendo aí o entendimento das coisas. Quando a Bíblia nos apresenta o que a gente chama de lei de Deus, a palavra Torá é melhor bem traduzida pela palavra instrução. Você tem diretriz da parte de Deus como lidar com a vida, com o próximo e com o próprio Deus. E a ideia é o seguinte: se esse mundo, se a realidade onde a gente está, ele é criação divina, Deus sabe os princípios com os quais a gente deve lidar para que a nossa vida tenha shalom. Shalom você vai entender, é paz, né? Mas é prosperidade. É shalom? Shalom é prosperidade, shalom é segurança, shalom é plenitude, shalom é bem-estar. Então, o justo, diz o Salmo 1, verso 6, tudo que ele fizer prosperará. Então, quer dizer, se existe uma diretriz de Deus para lidar com a vida, e eu atendendo a essas diretrizes, seguindo, em todos os aspectos a minha vida vai caminhar na direção de uma plenitude. Tá. Nesse sentido, diferente da ideia platônica, diferente da ideia de que esse mundo, essa realidade material é uma coisa horrível que a gente deve se afastar, o pensamento bíblico diz que não, que tudo que existe é criação de Deus, que usufruir, né, das coisas à nossa volta é um privilégio e é uma bênção de Deus. Então não há nenhum problema em se alegrar na vida, em usufruir da criação, em ter elementos, mantimentos, bem-estar. Isso por si só é positivo e favorável. Onde a coisa pega? A coisa pega quando você, ao lidar com os bens e com as riquezas e com os benefícios, lidar com o conhecimento, com a sabedoria, com tudo que você tem na vida, quando isso passa a não ser mais algo que abençoa a sua vida e que serve a você, ao próximo e a Deus, e passa a ser Senhor e a dominar. Então, no contexto do Sermão do Monte, a ideia é: não entendam que ajuntar tesouros na terra é suficiente para garantir a sua espiritualidade. Porque o que Jesus diz isso, porque na época o pessoal fez uma equação muito simples, né, que o próprio Antigo Testamento questiona na história de Jó. A todo mundo que está bem de vida, necessariamente fez o que é certo e foi abençoado por Deus. Mas às vezes não, o cara é um corrupto, ladrão. O salmista fala muito isso, exatamente, né? Vê o ímpio prosperar, né? Salmo 73. E a ideia de qualquer pessoa que está passando um aperto muito grande, essa pessoa necessariamente tem alguma dívida com Deus, alguma coisa que ele está batendo a cabeça por aí. Então ele vai contra essa ideia, então ele diz, olha, o foco da vida não é ajuntar nesse sentido de descansar o coração e confiar nisso como se fosse garantia de plena bênção de Deus. Então, nesse sentido, o que é importante? O que é o fundamental? É que a pessoa entenda que tudo que ela tem, os seus dons, a sua capacidade, a sua trajetória, o seu aprendizado, deve ser desenvolvido ao máximo. Se você tem condição de estudar, estude, aprenda. Tem condição de desenvolver, tem condição de crescer financeiramente, tem condição de ir longe na sua trajetória, faça o máximo sem que isso lhe suba a cabeça, sem que isso passe a dominar você, sem que isso tome o lugar de Deus na sua vida, e você, com tudo que você tem, que a sua vida seja um canal de bênção para você, para a sua família e para as pessoas. Porque senão, Edu, se todo mundo achar que quanto mais pobre e fedido o sujeito for, melhor, aí nós estamos numa situação difícil, né? Porque aí ninguém nunca vai fazer nada para melhorar a vida de ninguém. Né? E a gente pode fazer do mundo um lugar melhor com os princípios de Deus, e isso também faz parte da proposta da fé. Tá. E não tem não tenho certeza, mas acho que é algum texto do C.S. Lewis que ele fala sobre o perigo dos extremos. E no cristianismo, parece que a gente tem um certo extremo, né? Alguns falando que o certo é fazer voto de pobreza, você tem que ser pobre porque é pecado ser rico, e a Bíblia não dá base para isso. E o outro perigo é o tal da teologia da prosperidade, que também é um extremo exagerado, e os dois são confusos e confundem a cabeça das pessoas, não é? Então, o que acontece? Com a influência das ideias platônicas e neoplatônicas,
grande parte do cristianismo medieval passou a ser uma proposta de negação da vida. Teve uma época que o pessoal até dizia, né, que o mau cheiro do corpo significava o bom cheiro da alma. Aí, pobrezito, você tá com a alma em dia, então, hein, pobrezito? Aí, caramba, as ideias. O mau cheiro do corpo representa o bom cheiro da alma. Tem gente no trem aí que tá com a alma legal, hein? Ó, eu ando de trem, viu? tem a gente que dizia que a santidade de uma pessoa era medida pelo tanto de piolho que ela tivesse. Né? Então, é mesmo, meu? Sim. É um negócio bizarro. Até tem um crítico da fé cristã. Mas peraí, Bertrand isso Russell. aí é papo que foi usado pela própria igreja para arrancar dinheiro das pessoas? Porque Olha, eu também não gosto de tapar o sol com a peneira, né? Não só hoje, mas em toda a época teve gente que usou a igreja para fazer os outros de trouxa. Então, eu né? não vou dizer que a igreja propriamente, mas em certos momentos, setores da igreja e certos grupos entraram. Tem até uma ordem chamada Ordem dos Mendicantes. Né? Então, o que o pessoal entendia que a bem-aventurança estava no mal-estar físico máximo do indivíduo. Né? Agora, você não vê isso ensinado na Bíblia. Inclusive, a ideia de que tem pessoas abastadas na comunidade da fé está clara em 1 Timóteo 6, ordene aos ricos deste mundo, quer dizer que essa comunidade tem pessoas que têm recursos e tem pessoas que têm menos recursos, não é o problema. E o que acontece? Como o pessoal entrou nessa coisa, eu acho que uma boa parte da espiritualidade, inclusive muito no Brasil, tem essa ideia de que se você é uma pessoa espiritual, se você é uma pessoa dedicada, quer dizer que você deve ser a pessoa mais miserável possível, porque você não se apega a bens materiais. Eu conheço muita gente que não tem nada e é super apegado. Eu conheço gente que tem muito recurso e é de boa com isso. E, mais nos tempos recentes, com esse lance do consumismo acentuado, desse mundo de hoje, houve uma inversão nesse processo, onde a coisa foi radicalizada do outro lado. E aí a ideia foi a seguinte: se você é filho do rei, você deve viver na realeza. E aí a coisa esquisita, Edu, é que nessa pegada, o pessoal, transformou Deus num servo. Então é o seguinte, você tem supostamente direito às bênçãos, né? Fizeram uma leitura esquisita lá de Gálatas, que a bênção de Abraão, que devia chegar aos gentios, que a bênção dele era o dinheiro que ele tinha, ouro e prata e gado, e que agora todo mundo que passar a ser seguidor de Jesus precisa ser rico, senão está em pecado. Essa ideia, primeiro, se fundamenta em promessas equivocadas, traz uma exigência para Deus que não faz sentido e coloca, assim, quase que o indivíduo como Senhor e Deus como aquele que é obrigado a lhe conceder riquezas sem necessariamente ter qualquer propósito nisso. Né? Então a ideia da Bíblia, que vem da palavra que aparece em Coríntios, o economos, né? É que nós somos gestores do que Deus nos entrega, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Quer dizer, na verdade, toda essa realidade pertence a Deus. Então Deus nos dá a oportunidade de que esses recursos passem pelas nossas mãos. E aí estamos falando de recurso financeiro, recurso moral, recurso de conhecimento, né? Para que a gente venha gerir isso, que ele permite estar ao nosso alcance para fazer aquilo que importa na vida, que é amar Deus e amar o próximo. Então a pergunta é: o que eu faço com o dom, com a inteligência, com o recurso, com o dinheiro que eu tenho? Então esse é o caminho. Então a nossa espiritualidade não é medida pela quantidade de dinheiro e nem pela ausência dele, mas pela nossa fidelidade em relação a Deus. Então esses extremos realmente são desequilíbrios que devem ser evitados.